Olá, amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, mais uma vez no canal do Marcão 777 e poder falar da palavra de Deus com todos vocês. Hoje iremos fazer o último estudo bíblico do ano, que iremos falar sobre o dom de profecias. Esse estudo bíblico de hoje é um estudo bíblico muito importante para os dias de hoje. Vão nos alertar sobre especulações, falsos profetas. Por isso é muito importante que nós prestemos muita atenção nessa lição de hoje. Você que já acompanha o canal, não esqueça de dar aquele like e compartilhar os nossos vídeos. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e acompanhe a nossa lição dos estudos bíblicos. Também temos a mensagem dos 360 segundos e os vídeos de quarta-feira, que é aqui no Salão do Marcão. Então, vamos para o nosso estudo. É isso aí, meus filhos. Vamos fazer a nossa oração para dar início ao nosso estudo. Santo e Eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez estar aqui, podendo falar da Sua palavra, Pai. Pedimos a Ti entendimento, para que possamos entender, Senhor, a Sua palavra conforme a Sua vontade, para que possamos diferenciar a verdade da mentira. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que esteja à frente de todas as nossas famílias, nos protegendo e nos guiando. É o que te pedimos, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos aqui para a nossa introdução. A lição, lembrando que é o número 19, dom de profecias. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Está em Mateus 24, 24. E aqui diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz que até os escolhidos serão enganados pelos falsos profetas. Através de teatros, enganando pessoas, profetizando especulações, inventando conversa. Eu escuto muito falar: irmão, você que abandonou a obra, Deus vai pesar a mão sobre você. Isso é mentira. Deus não pesa a mão sobre ninguém, porque Deus é amor. O que vai pesar na sua vida são as suas decisões. É óbvio, se nós vivemos num mundo de pecado, sem buscar, fazendo o que é certo, estamos sujeitos a acontecer coisas ruins com a gente. Imagine se nós abandonamos a palavra de Deus, abandonamos seguir a Deus. Então é uma coisa óbvia, isso não é uma profetização. O profeta, ele anuncia a palavra de Deus para todos. Revelação de Deus para mim e para você vem aqui de dentro com a palavra de Deus. Tem muita coisa na vida da gente que é óbvio. Se nós seguirmos o caminho do mal, eu profetizo contra mim e contra você. É simplesmente uma palavra. Vai acontecer uma coisa ruim na sua vida. Isso é profetizar? Isso é a mais pura verdade. Nós sabemos que isso é verdade. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui para saber o que é o profeta verdadeiro, como que funciona esse dom de profecia. E aqui diz assim, falsos profetas, falsos cristos, que enganariam através de sinais e prodígios. Tem muitos sinais falsos, muitos milagres falsos, simplesmente teatro,
na frente da televisão, fora da televisão, tudo teatro. As pessoas deixam de acreditar nas coisas de Deus para acreditar nas coisas que o homem está fazendo. Por que é falso Cristo? Entenda por que a palavra aqui diz falso Cristo. A pessoa faz uma falsa cura contratada para enganar aquele povo, para tomar o dinheiro daquele povo. E a pessoa fala em nome de Jesus falsamente, pois não foi Jesus que fez aquilo, foi apenas um teatro. E muitas pessoas acreditam, porque estão vendo aquela coisa ali na frente. Falsos profetas, pessoas enganadoras, pessoas que não ensinam a palavra de Deus do jeito que tem que ser. Inventa conversa. Não tenho que mentir para ninguém, não temos que inventar conversa para ninguém, pois depois do seu batismo a sua vida vai mudar. Muda espiritualmente quando você conhece a palavra, isso sim vai mudar. Mas nós vivemos num mundo de pecado. Vivemos numa situação na qual quando nós batizamos e seguimos a palavra de Deus, aparentemente, às vezes até as coisas pioram. Muitas pessoas abandonam a fé, porque falam assim: Marcão, antigamente isso não acontecia comigo, eu comecei a ir para a igreja, começaram a acontecer coisas ruins. Às vezes não, meus queridos, não é que começaram, Deus abriu o seu olho, você hoje conhece o que é bom e o que é ruim. As coisas que antigamente era normal aos seus olhos, nós vemos que é comum, não é normal, é errado. Por isso que Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós começamos a enxergar as coisas do jeito que Deus mostra pra gente, não do jeito que o mundo mostra. E vamos continuar aqui para a nossa segunda pergunta. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Está aqui, meus queridos. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós vemos aqui que Deus alerta sobre isso que eu acabei de falar. Falsos espíritos, para nós sabermos se a palavra vem de Deus, se aquele ato vem de Deus, tudo tem que ter fundamento bíblico. Não adianta eu ficar inventando moda. O fundamento bíblico é tudo na vida do cristão. O irmão que diz que não existe mais mandamentos, segue 100% a palavra de Deus, está andando totalmente no Espírito de Deus, está seguindo totalmente os caminhos de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz isso. Se você está andando 100% no Espírito, não existe mandamento. Como nós nos desviamos da palavra de Deus, nós estamos sobre as leis de Deus. Isso não anula a morte de Cristo por mim e por você, porque senão não teria ninguém vivo na terra hoje. Você entende a graça de Deus? Você entende a chance que Deus deu para mim e para você? Através da morte de Cristo? Deus deu o seu Filho para mim e para você, pois sabia dos nossos erros, pois sabia dos nossos pecados. É a fé em Cristo que nos salva. As leis de Deus são para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Os mandamentos de Deus é para que eu e que você lembre quem é o nosso Criador. Não é o homem. Não existe mudança na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: devemos provar os espíritos. Nós provamos os espíritos, vendo se aqueles atos, se aquelas ações têm a ver com o fundamento bíblico, com o que Deus nos ensina. Por isso é importante nós buscarmos a palavra de Deus. Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? A primeira está no livro de 1 João 4,2, e diz assim: aceita a encarnação de Cristo. Uma outra característica, Mateus 7, 15 e 23, manifesta frutos em sua vida. A terceira característica, Deuteronômios 18, 21 e 22, cumprem-se as suas predições. E a quarta, Deuteronômios 13, 1 e 3,
Em Isaías 8, 19 e 20. Vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Nós vemos aqui que esses capítulos nos mostram um profeta verdadeiro. Como identificar, quais são as suas características. E justamente aqui fala na encarnação de Cristo. Se você acredita que Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você, os bons frutos é ela fazer o que é certo. A riqueza aqui na terra não é tudo. Não é a riqueza aqui na terra que vai te mostrar se você segue a palavra de Deus ou não. Não é isso que nós estamos buscando aqui. Não é a riqueza, não é esse tipo de bons frutos. É você falar da palavra de Deus para as pessoas. É você mostrar a verdade de Deus para as pessoas. Isso é dar bons frutos. Cumpre as suas predições. O profeta verdadeiro vai falar da palavra de Deus e vão cumprir as profecias que estão dentro da Bíblia, não as invenções que é feita através da palavra. Os profetas de Deus sempre anunciaram aos povos, não somente para uma pessoa. Pois Deus, quando quiser falar comigo e com você, Ele vai falar, basta que eu e você busque. Deus vai ensinar, Deus vai mostrar qual que é o caminho. O profeta revela as coisas da Bíblia, não as coisas da minha vida ou da sua vida. Porque a Bíblia, ela revela as coisas para todo mundo, não só para mim e para você. É como eu disse, especificamente para mim e para você, Deus vai falar diretamente no seu coração e no meu coração. Acredita, busca a palavra de Deus. E viver em conformidade com a Bíblia e com as leis de Deus. O verdadeiro profeta acredita 100% na palavra de Deus e vive nas leis de Deus também. Não existe desvio. A pessoa usada por Deus, ele está 100% com Deus. Muitos profetas se tornaram falsos profetas porque se engrandeceram e abandonaram a Deus. Eu não posso fazer nada sozinho. Quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente faz as coisas por Deus, é Deus que está com a gente. Não se julgue pelas coisas erradas que você fez. Deus nunca te abandona. O que Deus quer de mim e de você é que nós endireitemos os caminhos. Para isso nós precisamos de buscar e ter entendimento e conhecer a palavra. E aos poucos a sua vida espiritual vai mudando. Que mulheres tiveram dom de profecia na Bíblia? Está em Êxodo 15, 20. Foi Miriam. Em Juízes 4, 4, Débora. Lucas 2,36, Ana. Atos 21, 8 e 9. As 4 filhas de Felipe. Você aí já ouviu dizer que a mulher tem que ficar calada? A linguagem profética nessa passagem da Bíblia fala que quando o profeta naquela época, o ministrador, o pastor, a pessoa que está pregando a palavra, a mulher tem que ficar calada. A mulher aqui simboliza a igreja. A igreja tem que ficar calada para prestar atenção na palavra de Deus. Hoje nós vemos coisas absurdas, o pastor falando e pessoas querendo conversar mais alto que o pastor. Isso ninguém repreende, porque as pessoas querem ver a igreja cheia. O que adianta, meus queridos? Igreja cheia de pessoas que não querem escutar a palavra de Deus. Hoje estão lá mexendo no celular, conversando outros assuntos que não tem nada a ver com o que o pastor está falando lá na frente. Se Deus usou mulheres para falar da sua palavra no Antigo Testamento e no Novo Testamento, por que usar esse texto com linguagem profética, que a mulher tem que se calar dentro da igreja? As pessoas falam que Paulo era machista. Vamos entender por que a mulher é a igreja? Que igreja teria o verdadeiro dom profético? Está em Apocalipse 12, 17
e 19:10. Em Apocalipse 12:17 está assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Guardar o mandamento de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo é você acreditar 100% na palavra de Deus. Antigo Testamento e Novo Testamento. Em Apocalipse 19:10 está assim: Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós vemos aqui, nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que se segue os mandamentos de Deus. O profeta vai falar 100% da palavra de Deus. O profeta vai ensinar a palavra de Deus e o profeta vai anunciar as profecias, essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Quando nós falamos que são profecias se cumprindo, muitos acham que a gente está ficando doido. Até os próprios cristãos não acreditam 100% na palavra de Deus. Tem cristão que não acredita na volta de Jesus Cristo. Vai acreditar que essas catástrofes, essas doenças, essas guerras, essa nação contra nação, pessoas brigando, matando seus próprios familiares, pessoas que não são seus familiares também, eu estou falando, matando em geral. Estamos numa verdadeira guerra de nação contra nação e você aí não está enxergando lugares que nunca choveu, que as pessoas estão ilhadas nos dias de hoje, vulcões que estão anos parados e hoje estão em atividade, furacões, terremotos em lugares que nunca teve terremoto. Aqui no nosso Brasil mesmo, nós já presenciamos terremotos. Aqui no nosso Brasil, nós já presenciamos furacões ou tornados. Mas as próprias pessoas não querem acreditar. Só acredita quem viveu e quem viu e quem estava naquele local, naquele momento. A igreja verdadeira, a mulher verdadeira, que representa a igreja na palavra de Deus, vai falar da palavra de Deus, vai falar da vida de Jesus Cristo. O verdadeiro profeta está 100% com Deus. Não existe especulação, não existe inventação de moda. Nós vemos aí tanta coisa absurda e muita gente acreditando nas mentiras. Muita gente trocando a verdade por dinheiro. Vamos descobrir qual que é a nossa segurança para os dias de hoje. Está em 2 Crônicas 20:20 e 1 Tessalonicenses 5:20. Aqui em 2 Crônicas está assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperarais. E 2 Tessalonicenses 5:20 está assim: Não desprezei as profecias. Você vê que Deus nos ensina que se eu e se você crer em Deus, nós vamos crer na sua palavra. Se eu e você crer em Deus, nós vamos crer em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro profeta. Através dos seus ensinos e através do Espírito Santo, Deus vai ensinar eu e você a reconhecer. Deus vai ensinar eu e você a profetizar. Profetizar é você ensinar a palavra de Deus também. Isso é um dom de profecias. Você não precisa ser grande. Você quer ser uma pessoa grande. Você quer ser uma pessoa visada pelo mundo para poder falar da palavra de Deus. Saiba que uma pessoa para quem você fala é importante.
muitas pessoas perdem tudo acreditando nos falsos ensinos. Deus não quer que você descobre as suas costas para cobrir as costas do seu irmão. Deus quer igualdade. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito disso na nossa próxima lição, que vai falar sobre dízimos. Por isso que é importante você acompanhar as nossas lições passo a passo, porque depois da lição do dízimo vem a lição das ofertas. E isso vai nos dar mais entendimento o que é um falso profeta. Se o dízimo foi realmente abolido, assim como dizem muitos deles, para te enganar. Como que funciona a oferta? Ao contrário do que eles te ensinam, para que você dê tudo para a igreja e fique sem nada, acreditando que você vai abrir os olhos e amanhã vai estar tudo em dobro na sua frente, tudo em dobro na sua casa. Não vamos cair nesse engano mais, meus queridos. Espero vocês aqui no nosso próximo estudo bíblico. Nós iremos falar sobre o dízimo. É importante que nós estudemos a palavra de Deus para nós não cairmos nos erros e nos enganos dos homens. Que Deus esteja com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos uma boa virada de ano. Acreditando em Deus, acreditando na sua palavra, mesmo em situações difíceis, Deus nos dá entendimento para que possamos vencer mais uma guerra. Todos nós somos guerreiros, vencedores, porque Deus está à frente de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus, até o nosso próximo vídeo.